Nem tudo que está na internet é verdade. Essa é uma máxima que definitivamente não é nova. Afinal, desde o seu início, a internet é um lugar que está a todo tempo tentando te enganar. Hoje, porém, é um pouco mais fácil saber se algo é verdade ou mentira, a partir de uma rápida busca na própria internet, pelo menos em alguns casos. No entanto, esse não era exatamente o caso da internet de 20 ou 30 anos atrás, onde rumores e lendas se espalharam como fogo através de posts em blogs, redes sociais e principalmente correntes de e-mail, que eram bem populares lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Durante essa época surgiram diversas lendas estranhas que hoje estão na obscuridade. Esses casos, em sua maioria, são extremamente ridículos, mas na época, com certeza, eles enganaram muitas pessoas. Muitas dessas histórias sem fundamento que corriam pela internet foram preservadas apenas em um local, o site Snopes, que é focado em documentar e explicar fenômenos como lendas urbanas, mitos e farsas da internet, e que está aí há bastante tempo. A maioria dos casos eu peguei justamente desse site, que eu também usei como uma das fontes. Agora, sem mais enrolação, vamos conhecer algumas lendas urbanas e farsas da internet antiga. O Orkut foi a primeira grande rede social que ficou popular aqui no Brasil, e praticamente só no Brasil, afinal a rede criada pelo turco Orkut Byorkuten não vingou muito em outros países além daqui e da Índia, aparentemente. Muitas lendas e histórias eram passadas através dessa rede social e enganavam muita gente em uma era mais inocente da internet. Alguns dos casos que eram espalhados por lá estavam diretamente ligados ao próprio Orkut, como o que falava que era possível mudar a cor do seu Orkut apenas clicando em um link que era espalhado por posts em comunidades e em perfis pessoais. Porém, quando você clicava em algum desses links, ele te direcionava para uma página falsa do Orkut, onde se você colocasse seu login e senha, esses dados estariam nas mãos do hacker, que sequestrava o seu perfil e começava a usá-lo para espalhar esse post e fazer mais vítimas. Outros casos semelhantes a esse que aconteciam na rede social eram de mensagens que o usuário recebia em seu perfil que o induzia a clicar em um link malicioso e perder sua conta, como a clássica "dá uma olhada nas fotos da nossa festa, ficaram ótimas", ou mesmo uma trollagem que existia na internet desde o início dos anos 2000, onde pessoas aconselhavam o usuário a deletar um certo arquivo presente no Windows chamado jdbgmgr.exe, um arquivo que, segundo correntes que eram espalhadas por e-mail, MSN e comunidade do Orkut, era um vírus escondido no seu computador que não era detectado por nenhum antivírus e que deveria ser excluído manualmente para você se livrar desse suposto vírus. Esse arquivo também ficou conhecido pelo seu ícone de ursinho de pelúcia. A questão é que esse jbgmrg.exe, apesar do nome esquisito, é um arquivo legítimo do Windows e que funcionava como um gerenciador de debugs de aplicações em Java. Deletá-lo, no entanto, tinha consequências bem pequenas, afetando principalmente a performance de algumas aplicações que se utilizavam do Java. Ou seja, era uma pegadinha leve, digamos assim. Principalmente pelo fato que era possível restaurar esse arquivo. Algo diferente de uma pegadinha mais famosa parecida com essa, que te aconselhava a deletar a pasta System32 do Windows, que também não é um vírus. A pasta, na verdade, é importante para a execução do sistema operacional, e que, se deletada, pode causar instabilidades e até causar a temida tela azul em seu sistema. Mas uma lenda urbana em si, que era bastante espalhada por comunidades do Orkut, que tinha até mesmo uma comunidade própria, era a história que existia um dragão enterrado debaixo da cidade de Itapira, no interior de São Paulo. Sim, isso parece uma notícia que seria dada pela TV Maressol, mas esse caso remonta desde o final dos anos 80. A história teria aparecido, por exemplo, em um vaticínio da vidente Mãe de Ná, que teria falado que esse dragão estaria enterrado debaixo da cidade de Itapira,
Itapira, e partes dele estariam logo abaixo de pontos de interesse da cidade, como o corpo em si está debaixo do Parque Juca Mulato e a cabeça do dragão estaria logo abaixo da Vila Boa Esperança. É também falado que, algum dia, o dragão poderia acordar e destruir toda a cidade. Na verdade, em um print salvo dessa comunidade do Orkut, é descrito que o dragão, após se levantar de seu descanso em Itapira, iria instaurar uma ditadura mundial onde ele seria o governante. Muitos levam essa história apenas como uma lenda local que foi popularizada pela mãe de Ná. Mas há quem diga que isso vai muito mais para uma espécie de metáfora para algum fenômeno espiritual. Uma das farsas mais clássicas que surgiram ainda no início da internet envolveu a Microsoft e nada mais do que o Vaticano. Durante o final dos anos 90 surgiu uma corrente de e-mail que dava a notícia que a empresa do Bill Gates tinha comprado a Igreja Católica. Esse e-mail surgiu em algum momento de 1994 e ele era enviado às pessoas se passando como a notícia feita pela Associated Press, que dizia que a empresa iria adquirir a Igreja Católica em troca de um número não especificado de ações da Microsoft. Essa notícia falsa também dizia que a Microsoft, com a compra, esperaria crescimentos no mercado religioso nos próximos 5 anos e que ela faria o catolicismo ser, entre aspas, mais fácil e divertido para conseguir atingir mais pessoas. Por incrível que pareça, muita gente acreditou que essas histórias eram reais e até enviaram e-mails para a própria Microsoft perguntando se aquilo tudo era verídico, o que fez a empresa vir a público desmentir esse rumor. Não se sabe exatamente como esse rumor surgiu e quem teve essa ideia, mas a história é interpretada como uma forma de brincar com a ideia da Microsoft ser uma empresa gigantesca já nessa época e ter o poder de comprar uma instituição tão grande como a Igreja Católica, também sendo um comentário de que a Microsoft era um grande monopólio. Esse caso também se tornou um dos primeiros memes da internet, dá pra se dizer assim, onde várias outras notícias falsas se espalharam, dizendo que a Microsoft havia comprado outras instituições, como o próprio governo dos Estados Unidos. Ou mesmo uma outra notícia que dizia que uma outra empresa de computação, a IBM, iria comprar uma outra denominação cristã, a Igreja Episcopal, uma denominação que é mais presente lá nos Estados Unidos. Outras fake news que eram bem comuns na internet dessa época eram alguns supostos fatos científicos ou estatísticas estranhas que lhe deixavam um pouco paranoico e vendo tudo ao seu redor com outros olhos, mesmo que esses dados não tivessem nenhum tipo de embasamento, como é o caso da ideia de que as pessoas, em média, engolem 8 aranhas por ano enquanto dormem. Falava-se que, enquanto você dormia, era possível que uma aranha se moveria pelo seu quarto e entraria em sua boca e você, sem perceber, engoliria o aracnídeo. Uma ideia que pode causar uma certa aflição, principalmente em quem tem aracnofobia. Porém, pode ficar tranquilo, já que esse dado é completamente falso. Na verdade, essa ideia surgiu ainda nos anos 90 na internet para testar o quão rápida uma informação pode se espalhar pela internet e qual é a probabilidade de alguém acreditar em algo simplesmente porque ela leu na internet. É muito improvável que aranhas iriam se aproximar de pessoas durante o sono, principalmente essas menores que costumamos ver dentro de casa, já que elas evitam áreas com muito barulho, incluindo alguém dormindo. Existiu também um caso de e-mails que eram enviados em todo o dia 1º de abril, a partir do final dos anos 90, que alertavam os usuários que recebiam esses e-mails que a internet inteira estaria fora do ar por 24 horas para fazer uma, entre aspas, limpeza a fim de excluir e-mails e sites mortos. O caso ficou conhecido como Spring Internet Cleansing, ou a faxina de primavera da internet. O caso mais famoso foi um e-mail enviado a diversas pessoas em 1997, que era escrito em um tom bastante burocrático, realmente imitando um e-mail que seria escrito por uma assessoria de uma empresa. Nesse e-mail falava-se que esse trabalho de limpeza dos e-mails e sites seria feito por 5 poderosos robôs japoneses multilingües especializados na limpeza
limpeza da web, chamados Toshiba ML2274, que se espalhariam por toda a internet durante esse período, e a internet ficaria completamente fora do ar durante essas 24 horas. Essa foi uma piada de 1º de abril recorrente que nos leva para uma época onde as pessoas não entendiam muito bem como a internet funcionava. E todo esse mundo para essas pessoas ainda era bastante místico. Logo, poucos suspeitavam que talvez não fosse possível desligar a internet inteira para todo mundo ao mesmo tempo, especialmente por 24 horas. E voltando para o Brasil, existiram outras lendas urbanas que se espalhavam pela internet nos anos 2000, que com certeza você, se frequentou a internet nessa época, pode ter ouvido falar em algum momento, e que deram medo em diversas pessoas. Imagine você ir para o cinema, entrar em uma sala, sentar em uma poltrona qualquer e sentir logo em seguida uma pontada na sua parte traseira. Você então olha para baixo e vê que uma agulha com sangue foi colocada dentro da poltrona, e em algum lugar perto dela você encontra um bilhete que dizia algo como "Bem-vindo ao mundo da AIDS". Logo você percebe que alguém colocou uma seringa contaminada com HIV naquela poltrona, e por você ter sido furado por ela, agora você também é um portador do vírus. A história do "Bem-vindo ao mundo da AIDS" ficou bem famosa nessa época e fez muita gente olhar 2 vezes antes de se acomodar em um assento público. O problema é que isso não foi nada além de uma lenda. Não foi reportado nenhum caso exatamente como descrito na lenda. Além disso, o vírus do HIV precisa de sangue vivo para se proliferar. Logo, ele não teria efeito estando em um sangue armazenado em uma seringa. Não que se isso realmente tenha acontecido em algum momento, a pessoa que sofreu isso não precisaria se preocupar com nada. O que algumas pessoas não sabem é que essa frase do "Bem-vindo ao mundo da AIDS" aparece em uma lenda mais antiga, datada dos anos 80 e 90, que apareceu primeiro lá na gringa, que era bem mais realista, digamos assim. Essa versão conta de um homem que um certo dia conheceu uma mulher e conversa vai, conversa vem, os dois foram para um hotel e lá eles acabaram tendo relações. Porém, no dia seguinte, esse homem acordou e notou que a mulher não estava mais no quarto. Ele então foi até o banheiro e encontrou um bilhete que dizia a exata frase: "Bem-vindo ao mundo da AIDS", percebendo após isso que aquela pessoa havia passado o vírus para ele. Outro caso muito difundido na internet brasileira, principalmente ali na segunda metade dos anos 2000, foi um suposto caso onde uma criança teria sido mordida por uma cobra enquanto ela estava brincando em uma piscina de bolinhas de um McDonald's. Sim, uma cobra dentro de uma piscina de bolinhas do McDonald's. A criança teria, por causa dessa mordida, vindo a falecer. Com isso, a mãe dessa criança foi reclamar diretamente com o McDonald's sobre o incidente. A empresa então teria supostamente acobertado o caso, dando uma grande quantia em dinheiro para a família da criança. A exata data e o local onde esse caso teria acontecido, pelo menos na versão mais conhecida, é especificado, acontecendo no dia 11 de abril de 2004, na cidade de Jundiaí, mas especificamente na Avenida 9 de Julho, onde realmente existe uma unidade do McDonald's até hoje. Porém, existem outras versões da história que acontecem em outras cidades, como Franca, Uberlândia, Montes Claros, Goiânia e etc. E assim como o caso anterior, essa história também possui versões que aconteceram lá nos Estados Unidos, onde provavelmente a história surgiu. Versões antigas desse caso datam desde os anos 90, aparecendo em correntes de e-mail. Como todos os casos nesse vídeo, não existe uma notícia de uma criança sendo mordida por uma cobra dentro de um McDonald's. Um
forte sinal que isso não passa de um boato é justamente a existência de várias versões da história acontecendo em lugares diferentes. Até mesmo o estabelecimento onde o trágico acidente aconteceu varia, às vezes acontecendo no McDonald's, às vezes no Burger King, ou mesmo, principalmente em versões gringas, em lojas de departamento. Essa lenda se difundiu tanto, possivelmente porque ela junta vários medos muito recorrentes, como crianças pequenas em lugares supostamente seguros, mas que guarda um suposto perigo invisível, que os responsáveis demoram a perceber o problema, e em algumas versões a ideia de que uma empresa esconderia a verdade, gerando ainda mais receios. Agora, para finalizar, temos um rumor bastante curioso relacionado ao Walt Disney. Essa lenda descreve que existe uma parte no seu testamento que fala que uma parte da sua fortuna, que ele acumulou como dono da Disney, seria dada para o primeiro homem que ficasse grávido. Sim, isso mesmo que você ouviu. Qualquer homem que engravidasse, segundo essa história, ganharia por volta de 10 milhões de dólares, porque por algum motivo o Walt Disney especificou isso em seu testamento antes de morrer. Não é preciso dizer que isso é apenas um mito. Não existe nada nos escritos de Walt Disney, seja seu testamento ou seja qualquer outra coisa que mencione a ideia de um homem ficar grávido. Essa lenda também aparece em correntes de e-mail, onde o autor desse e-mail diz que ouviu falar que no testamento do Walt Disney tinha essa parte falando do homem grávido, com versões que dizem que esse hipotético homem grávido não só herdaria 10 milhões de dólares do Walt Disney, na verdade ele ganharia a Disney inteira, toda a empresa, o que não faz o menor sentido, já que a Disney como corporação não pertence a uma pessoa que pode dar ela toda para qualquer um, como se a primeira parte da lenda já não fizesse o menor sentido, né? Mas estranhamente, essa ideia de uma pessoa muito rica deixar em seu testamento uma quantidade substancial de dinheiro para qualquer pessoa que fazer algo extremamente incomum é um conceito que aparece em outras lendas e histórias de ficção, e tendo casos bem semelhantes que realmente aconteceram. Também durante os anos 90 surgiu uma lenda que falava sobre um homem que entrou de penetra em um enterro para usar o banheiro da funerária, e ao sair de lá ele teve que assinar um livro. Algum tempo depois, esse homem descobriu que ele havia herdado uma fortuna do falecido que estava sendo velado naquele funeral, só por ter comparecido em seu enterro sem querer. Uma versão dessa história descreve que um certo dia um homem espanhol estava em uma viagem a negócios na Polônia. Lá ele entrou por curiosidade em uma funerária que estava com as portas abertas e viu um caixão exposto com o corpo de um homem dentro dele, sem ninguém por perto. O espanhol viu aquilo e se compadeceu pelo falecido, e decidiu prestar uma rápida homenagem a ele antes de assinar um livro de registro e sair da funerária. Cerca de um mês depois, ele recebeu um telefonema do advogado daquele falecido que dizia que a fortuna desse senhor, segundo o seu testamento, deveria ser dividida entre todos que compareceram ao seu funeral, sendo que esse espanhol foi o único que compareceu. Logo, ele herdou toda a fortuna milionária daquele falecido. Essas histórias realmente parecem coisas que nunca aconteceriam na vida real, mas como eu disse no começo do tópico, existem histórias que são levemente parecidas com essa. Uma delas aconteceu em 2007, quando um homem português de linhagem nobre, chamado Luiz Carlos de Noronha Cabral da Câmara, veio a falecer e a sua grande fortuna, que incluía suas contas bancárias, um apartamento de 12 andares em Lisboa, uma casa, um carro de luxo e 2 motocicletas foram herdadas por 70 pessoas que os seus nomes o Luiz Carlos selecionou aleatoriamente na sua lista telefônica 10 anos antes. Ou seja, 70 pessoas conseguiram herdar parte de uma grande fortuna por apenas ter o seu nome presente na lista telefônica da região onde esse nobre vivia. Com certeza alguns deles, talvez a maioria, quando receberam essa notícia, acharam que se tratava de uma espécie de golpe, algo que é parecido com outros
outras farsas antigas da internet que com certeza possuem variações delas até hoje, como a do tal príncipe nigeriano, que enviava um e-mail para você oferecendo uma grande quantidade de dinheiro se você primeiro transferir uma quantia para ele. Mas obviamente quem está por trás desse tal príncipe nigeriano é um golpista que vai pegar seu dinheiro e desaparecer. O engraçado é que a Nigéria nem tem um príncipe. Na verdade, a única monarca que a Nigéria já teve foi a rainha Elizabeth a partir de 1960, quando o país ganhou sua independência do Reino Unido, mantendo ainda a rainha da Inglaterra como a líder de estado, antes do país adotar a figura do presidente como quem tem esse papel a partir de 1963. Ou seja, durante todo esse tempo, quem era o príncipe nigeriano no fim das contas era o príncipe Charles. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas lendas urbanas e farsas da internet antiga. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!